Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café Empreendedor. Meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado são a Érica Martins do @Leituras de Negócios e o Vinícius Juste do @VG Associados. E hoje a gente vai falar sobre o Gramado Summit, vamos falar sobre evento, mas antes de começar o nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E, é claro, também falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Fala, gurizada, tudo na santa paz? Tudo tranquilo? Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Buenas. Qual é a de boa? De volta, né, cara? A gente tá gravando aqui segunda-feira, estivemos no Gramado Summit de quarta a sexta-feira, de volta com a cabeça borbulhando, estourando aí de muito insight, muita coisa boa que a gente viu por lá e muita troca, cara. Eu consegui levar 2 pessoas da minha equipe, né, e mais uma cliente nossa, né, que aí tem um ótimo relacionamento conosco. Então, cara, deu pra fazer muita troca, muito insight, ver que a gente tá num caminho certo, ver muita coisa que é legal, que a gente já faz. E, cara, muita oportunidade, né? Eu acho que essa foi a palavra principal lá do Gramado Summit, muita oportunidade. E não é por nada, né? Enfim, passamos 3 dias lá no maior brainstorming da América Latina. Então, cara, evento grande pra caramba. Acho que a Érica puxar aí, Mas né? A Érica já tá olhando aqui. A gente já tinha compartilhado aqui alguns episódios anteriores que Leandro e Vinícius estariam lá, né? Eu, por diversas razões pessoais, não pude estar presente. Então, hoje a gente vai inverter a nossa lógica aqui. Eu vou entrevistá-los. Olha só, hein? Para que é isso, ó? O pessoal que nos acompanha possa... não deu para estar no evento, mas dá para receber um geralzão. Com certeza. Né? Do que rolou por lá e daqui a pouco até se motivar para já comprar o seu ingresso para a próxima edição, que já está em pré-venda. É verdade. Lembrando que a gente já fez um episódio aqui sobre o Gramado Summit, o evento em si, como ele surgiu, né? A gente teve com o Marcos Rossi online, ele nos contou como o evento surgiu. A gente olha grande e pensa, é um eventão, mas tem muita história até ser o evento que é, da forma como é. Então também já deixar como dica para recuperar conteúdos anteriores, como eu gosto de fazer aqui, convidar o pessoal a ouvir esse episódio para entender como é que se criou, como é que surgiu esse grande evento. E, inclusive, só fazendo parênteses, conversamos com ele lá no Gramado Summit, né? E falamos com ele ali aos 49 do segundo tempo, estava fechando já o evento, faltavam 2 palestras. Das luzes. Faltavam 2 palestras apenas na agenda concorrida do homem. O Magrão tava judiado, assim, ó. Assim, cansado, né, cara? Então, porque imagino que deve ser uma evento, loucura. Né? Enfim, o estresse, todo o gerenciamento daquele baita negócio, né? Muito bem. Então, acho que vou começar pedindo para vocês resumirem como é o formato do evento. Eu acho que quem nos escuta e não conhece, né, começa nivelando um pouquinho o conhecimento. É palestra, é stand. Explica um pouquinho para a gente da estrutura desse evento, como é que ele é desenhado, como é que ele é organizado, como estava essa edição, que possivelmente vem amadurecendo aí ao longo do tempo. Essa edição estava organizada como? 3 dias de evento, né? Isso dá para a gente ver ali. E lá, como é que era a dinâmica? Qual era a proposta? Cara, tinha 7 palcos simultâneos ali, juntando, eu não lembro os números, mas acho que 300 palestrantes, se não me engano. Era 350, 380 que tem no site aqui, vai dar ali que eu vou puxar. Então, cara, era um movimento, em termos de conhecimento muito grande, muita troca, né? E aí, por isso também a questão do maior brainstorming da América Latina, porque visa justamente trazer reflexões, né? E aí, com relação ao formato do evento, muito voltado para a questão das palestras curtas ali, em torno de 30 minutos e tal, um pouco diferente do outro evento que a gente foi há pouco tempo atrás em Porto Alegre, que algumas das palestras tinham 15 minutos. Cara, eu já vou dizer assim, eu acho minutos? Meia hora um tamanho bacana, entre meia hora e 45 minutos. Tu consegue palestrar
ter alguma profundidade sobre algum determinado assunto, mas meia hora também tá legal. Agora, outra coisa que me chamou a atenção com relação também ao formato são os stands, os locais para tu ter efetivamente o networking, que aí é a parte que eu particularmente mais gosto, de chegar e conversar e sair trocando ideia e tudo mais, tanto com possíveis clientes, com fornecedores, com pessoas do mercado. Eu acho que sempre a gente consegue, sei lá, ampliar minimamente a nossa rede de contatos e para onde, olhar assim para onde daqui a pouco tu não está olhando com uma determinada atenção, onde daqui a pouco tu deve aprofundar mais um estudo, mais algum conhecimento, e eu pelo menos sair da feira, né, do evento com essa ciência, assim, cara, eu preciso estudar mais sobre tal e tal e tal tema, né, para levar para dentro do meu negócio e desenvolver a minha equipe, enfim. Já tô falando demais, né? Não, eu ia comentar, foram 300, tá passando aqui, vai voltar daqui a pouco, mas foram 380, acho que mais ou menos isso, palestrantes, foram 500 expositores, né, e entre eles grande parte de startups, e isso me chamou muito a atenção, a quantidade de startups que estavam presentes do Brasil inteiro. Então a gente tinha bastante representatividade do Rio Grande do Sul, né, então o evento foi no Rio Grande do Sul, mas muita gente fora, sim. De vários segmentos, trazendo soluções dos mais diversos, muita coisa ligada a fintech, muita coisa ligada ao agro, muita coisa ligada a marketing, né? E eu acho que essa estrutura foi muito interessante que eles montaram, tá? Eles montaram então 6 palcos além do palco principal, cada um com um recorte. E aí tinha curadoria de um dos expositores. Então, por exemplo, o palco mais ligado a marketing era do Share, né, que é a do Rafa, que a gente entrevistou também, foi bem interessante. Então eles fizeram a curadoria, então era uma curadoria que trazia muito assunto pertinente. Tinha outro palco que era da Startup, que foi o portal lá que inclusive fizemos parceria para gravar o nosso podcast, o pessoal do Startup. Grande abraço para os guris lá do startups.com.br e para o Estúdios Voz. E foram eles que levaram, por exemplo, a Carol Pfeiffer, né, que a gente entrevistou também, uma baita palestra, primeira palestra assim, de início assim, do evento. Depois tinha um palco um a menos na poupança, que era mais voltado à parte financeira. Tinha de gestão pública, que daí era mais pessoal lá então de prefeituras, né, órgãos, enfim, ligados à gestão pública. Tinha o palco da Quebrada, que era mais ligado ao empreendedorismo social. E tinha o palco da IGEA, que também é um dos patrocinadores, que era voltado à parte de saúde, né, saúde mental, saúde de maneira geral. E aí sim tinha um palco principal. Então, basicamente, tinha praticamente todas as áreas. Eu senti falta da parte de gestão de pessoas, que não é só saúde mental, né? Então foi o único recorte. Uma dimensão, né? De tudo que se dá para discutir dentro desse guarda-chuva. Exatamente, mas de maneira geral tinha todos os públicos sendo agraciados, né? Cara, uma coisa que é bem interessante que a gente falou lá é que o palco principal ele estava muito diverso. Ele tinha um recorte um pouco de cada, né? Mas eu destaco 2 coisas. Não vou destacar agora, a gente está falando de estrutura, né? Perguntou da estrutura. Vamos chegar nesse momento. Mas de estrutura, assim, que me chamou muita atenção. O espaço é bem amplo. E eles tiveram esse cuidado, sabe? Tu chegava lá, tinham 2 restaurantes imensos. Tinha uma praça de alimentação com acho que mais umas 10, 12 opções ali, banquinhas. Mais um food park na rua. E além disso, água mineral disponível de graça para todos os participantes, além de uma fruteira, né, que tinha frutas à vontade para quem quisesse. Então, o Leandro falou isso bastante lá, mas era um sentimento de acolhimento por parte do evento, sabe? Bastante lounge, bastante lugar para descansar. Tu sente que o pessoal te quer lá, sabe? E é meio louco isso, porque tu tá pagando para ir num evento, e teoricamente isso deveria ser o passo inicial. Né? Mas em muitos eventos que a gente vai, tem oportunidade, enfim, tu não tem esse Mas traduzir isso numa sensação para o participante não é uma tarefa difícil, simples. Não é. Difícil. E isso chamou muita atenção, assim. O cuidado dos colaboradores também, da galera, parecia super bem treinada para aquele momento ali, né? Exatamente. Então, isso foi um fator bem importante, principalmente para dar essa sensação de querer voltar. Não, com certeza. E agora tu falando, eu fiquei pensando aqui, cara, os palcos, sem ser o palco principal, os demais palcos ali, eles pareciam muito mais técnicos, com assuntos mais números e tal, e o palco principal talvez mais assim geral, mais, como tu falou ali, um assunto mais aberto, que qualquer pessoa
qualquer profissional de qualquer área começa a assistir, faz sentido e consegue levar para dentro do seu negócio. É diferente, por exemplo, daqui a pouco a gente tem uma palestra lá do Share, mais voltado para marketing, mais de growth. Cara, é um recorte mais nichado, mais técnico, que vai fazer sentido para aquela galera do marketing. A mesma coisa talvez da saúde. Talvez faça mais sentido para a galera que orbita mais com os números ali e tudo mais. E sobre estrutura, só para fechar, uma fala do Marcos que eu acho que foi muito legal foi assim, ó. Provavelmente, eu não fui no ano passado, o Leandro foi, mas deu problema com o estacionamento ano passado. E ele perguntou para todo mundo na abertura. No fechamento. Não, foi na abertura ali, com em torno de 10 mil pessoas lá dentro. Alguém teve problema para estacionar? E ninguém teve problema esse ano. Por quê? Porque ele entendeu a dor do evento anterior e corrigiu. Isso eu acho muito legal. Não. Então, tu saber o problema que houve na versão... E outra coisa que é para se destacar é o seguinte, estacionamento gratuito. Então, tinha estacionamento para todo mundo e gratuito. Que é uma outra coisa que não se vê. Porque cada vez mais o estacionamento é pago e é caro. Sem custo adicional do ingresso. Cara, vamos dizer assim, sem custo adicional do ingresso. Não, e se tu quer pagar, né, tinha valet. Né? R$50 eu tive que deixar no primeiro dia no valet porque as malas estavam na caçamba, daí não deu pra deixar. Mas, cara, pega na porta, larga na porta, sabe? Então, cara, uma organização... Isso ele comentou lá do ano passado. Deu problema, eles fizeram, sei lá, uma reunião e entenderam, acho que no mesmo dia ou no outro dia eles... Cara, acho que foi no mesmo dia, mais tarde, assim... A partir de amanhã, estacionamento é gratuito pra gente não ter esse problema. Então, enfim, reorganizou tudo. E aí, no final, ainda fechou assim com esse... Cara, ano que vem vai ser assim, vai ser liberado pra gente não ter esse problema. E aí, no início do ano, o cara lembrou da dor do ano passado porque tinha muita gente nervosa que ia perder a primeira palestra do ano passado, que era com o Joel J. Então, assim, era talvez a principal palestra do evento, a mais esperada, assim como também foi uma das mais assediadas esse ano, né? Sim. Fizemos um varridão de estrutura aí, mas eu queria começar perguntando, né? A keynote de abertura era com 3 pessoas, né? E dentre elas nada mais nada menos que o governador do estado. Dudu Milk. Vocês acompanharam? É um tipo de evento que não espera ter alguém do poder público falando. Né? Tu espera que, bom, é da dinâmica do mercado, é da dinâmica da iniciativa privada, né? E lá na abertura tem o governador. Não, mas o que deu para aprender com o governador? É que eu acho muito louco a gente pensar de que não deveria ser junto, quando na verdade é através do governo que muitas ações elas são impulsionadas dentro da iniciativa privada. São viáveis, né? Exatamente. Se não for se esse diálogo não for aproximado, mas não é natural que isso aconteça. Mas acho que os movimentos que o próprio governo do estado tem feito nos últimos tempos com relação à inovação, tanto que acho que é o segundo estado em alguns rankings com relação à inovação, não vou lembrar de cabeça aqui, o Rio Grande do Sul, né? Então ele tem um trabalho diferente, até o próprio Regimp aí, esse trabalho que o governo vem fazendo ao longo do tempo. A gente já entrevistou até o Gibon sobre essa pauta aqui. Então são alguns temas com relação à inovação que eles vêm tratando, e já veio falando alguma coisa também lá no South Summit. O Dudu Milk, nosso querido governador, que já esteve conosco aqui, na época prefeito, né? De qualquer forma, gurizada, não sei, eu vejo muita correlação do poder público com a inovação, de certa forma. Agora, o fato é o seguinte, né? Tu ter justamente isso que tu comentou aqui, o governador abrir, né? É uma situação assim de... Tu mostra que, primeiro, o poder público está chancelando aquele evento, está assinando embaixo, né? Houve um patrocínio bem grande por parte do governo do estado ao evento do Gramado Summit. Se não me engano, foi R$500 milhão de aporte financeiro, então não é um reconhecimento e um investimento. Mas igualmente valioso a participação do governador em falar sobre esse tema. Isso que eu ia destacar. Eu não assisti a palestra dele porque o palco principal houve alguns probleminhas de atraso, né? Então começou um pouco mais tarde, além do que estava previsto, e aí eu acabei vendo a palestra da Carol Pfeiffer no segundo palco ali da startup. Mas o que fazendo esse gancho, que eu achei que foi muito interessante foi o palco de gestão pública, que aí tu deu voz e vez justamente para se discutir mais amplo sobre isso, mas destacar os estandes que estavam lá de entidade pública. Então, por exemplo,
A prefeitura, se eu não me engano, de Gravataí... Gravataí e Lajeado. Gravataí eu acho que tinha uns 4, 5 ali startups em locais ali da cidade, no da estande cidade. da prefeitura. Não. Existiam corredores e corredores de startup. Tá? Era muito legal o jeito como eles montaram aquilo lá. Não sei se no outro ano foi assim. Foi. Mas tu via, porque em cima dizia o nome das startups, e esses nomes eram da prefeitura. Então, provavelmente é uma ação da prefeitura levando as suas startups lá pra dentro. E aí, Lajeado foi fantástico. Lajeado fez o que se espera do poder público. Ela levou um stand de turismo de Lajeado. Então, ela colocou um carro dentro de um stand com um painel 180 graus, como se estivesse passeando por dentro da cidade. Então, ela levou o turismo de Lajeado, que muita gente não conhece, porque Lajeado não é. Não é uma pra cidade nós turística. aqui não é. Tradicional. Para tu passear dentro da cidade. Estando no Gramado Summit, que tinham 10 mil pessoas por dia. Então, isso eu achei fantástico. Tu aproveitar esses momentos para aproximar o poder público, mas também, vamos lá, a gente sabe que a economia tem que girar em torno disso tudo. Então, trazer a economia através do turismo para dentro de um evento como esses, isso é fazer gestão pública Exatamente, dentro, né? exatamente. Buscando novos negócios, novas oportunidades e dizendo assim, ó, cara, olha só para Lajeado, olha o que é o nosso município maravilhoso, venha investir aqui, venha morar aqui, enfim. Coisa que os municípios aí, o pessoal que está nos ouvindo, cobre, né, dos seus e vamos lá, né? Aí também é fazer um amarrado junto com o governo do estado, porque se o governo do estado tá botando $500 mil num evento, cara, tem que olhar para ele. No mínimo. Pelo amor de Deus. Vamos falar um pouquinho da nossa cidade. Senti muita falta de Pelotas lá dentro. Sabe? Ainda mais em véspera de Fena Doce. Exatamente. Podia ter um stand da Fena Doce lá, pelo amor de Deus. Nós tínhamos 10 mil pessoas do Brasil inteiro, né? Mais Rio Grande do Sul, mas muita gente de fora, porque eles faziam lá os questionários, o pessoal levantar a mão e tal. E startup de Pelotas, que nós temos um parque tecnológico, né? Temos incubadoras. Tinha acho que no máximo 4, se não 4 5 startups. Né? Não tinha nenhuma da incubadoras da região, nenhum dos parques tecnológicos. Nenhuma dos parques. Tínhamos pessoas de Pelotas da Massa que também não... Eu achei que ia ver muito mais. Nós tínhamos o pessoal da Orbe, que estava num espaço mais destacado, que está começando a crescer, que era. Tinha o Ivan Pons com a loja lá, que eu acho que é interessante, mas não era um stand da marca, e sim uma loja. Né? Estavam com uma loja lá dentro. Não era uma franchise, não estava tentando vender franquias, foco era mais a loja mesmo. E acho que era isso da macro, região. né? Sim. Tirando as startups. E, cara, nós somos a 4ª, 5ª maior cidade do estado. Nós vivemos aqui num polo de educação. Se investiu muito dinheiro para ser um polo de startup de inovação de tecnologia, né? Se fez o evento ano passado no Sicredi lá, como é que era o Summit? Inside Sul. Inside Sul, né, que teve muito aporte também do governo. Querendo ou não, o governador é daqui. E o cara tá investindo no Soft Summit, tá investindo $500 mil, cara, a gente era para ter olhado isso com outros olhos, a entidade pública aqui de Pelotas, Rio Grande. Cara, a gente falou com o Guibon lá, que é de Rio Grande, sempre mexe conosco de tipo, não é só Pelotas, é a região. Cara, se não era pra se juntar a região e colocar um troço de peso região, lá, cara, né? Pelo amor de Deus. Então, isso foi o que eu senti mais falta, daí trazendo pro bairrismo, né, nosso mais local. Vamos personalizar a experiência, né? A gente tem aqui na mesa o Leandro, que é criador, CEO, founder, CEO, head, todas as posições de uma agência de marketing de resultado. E o Vinícius, então, da mesma forma, de uma empresa de assessoria, consultoria em várias áreas de gestão. O que cada um desses CPFs aprendeu no evento que mais tem impacto no negócio? O que voltou e deu vontade de reunir a equipe e dizer, gente, olha só, lá falavam disso, a gente precisa evoluir nisso, ou a gente já faz bem isso e encontrei lá. O que profissionalmente, dentro das carreiras de vocês, das empresas que vocês lideram, que deu uma girada de chave, assim, daquela hora de olhar e dizer, só por isso aqui valeu a pena eu ter viajado, passado 3 dias e etc, etc. Pô, cara, bastante coisa. Difícil até de saber por onde começar, assim, mas falando de uma parte talvez mais técnica, né?
alguns elementos do growth marketing, que foi uma das pautas mais recorrentes assim nos palcos e tudo mais. Então, para nós faz muito sentido olhar para isso. Não que a gente não estivesse olhando, mas sei lá, tu vem assim com um gás para dar-lhe uma voadora, entendeu? Uhum. Por outro lado, a questão de diversidade, continuar olhando para isso e a importância, né? Vários palcos ali, a gente comentava, tem o palco da quebrada, empreendedorismo social, né? Olhar, por exemplo, o que é a nossa empresa, o que a gente está fazendo para somar de alguma forma, né? E daqui a pouco tu ter algumas ações pontuais, cara, eu não posso abraçar o mundo, mas alguma coisa eu consigo somar para ajudar alguém. Acho que isso saiu também bastante firme na cabeça, assim. E a parte de investimento, né? Teve muita fala sobre investimento, a gente falou com a Carol Pfeiffer, eu ouvi a palestra da Luiz Barsi. Então, olhar também para esse cuidado com o dinheiro, vamos dizer assim, né? Não é só investimento, mas é uma melhor gestão financeira. Como eu vou dizer, não que eu não olhasse ou não fizesse, mas, cara, acho que a gente sempre consegue melhorar. Então eu saí muito motivado para olhar para essas áreas ali e acho que fecharia com alguns pontos ali do Joel J, que eu gosto muito das falas dele ali, que o primeiro, sucesso é treinável, que ele fala direto ali, mas também com a questão da constância. Né? O próprio café é um exemplo disso, da nossa constância aí ao longo de, rumo agora em maio, há 8 anos de podcast. Ininterruptos. Ininterruptos, exatamente. E, às vezes, mesmo não estando afim, a gente vem e faz igual pela constância, não é diferente da motivação, que ela vai, acaba e aí tu fica de saco cheio e deixa pra lá. Não, aí, enfim. Cara, mas acho que num geral, assim, jogo rápido, acho que talvez esses 4 pontos, assim, pra mim, na carreira, pessoalmente, pra negócios e assim por diante. Como eu comentei antes, eu fui com a minha equipe, né? Então eu tava com uma supervisora de gestão de pessoas, com uma consultora em gestão de pessoas. E iria então mais uma supervisora da parte financeira, mas acabou não se concretizando. Eu vejo a VG com 3 focos principais hoje. Finanças, e muito forte em cima do BPO financeiro. Gestão de pessoas, também muito forte a parte de BPO, gestão de pessoas. E aí a mentoria estratégica, né? Dentro desses 3 cenários, estratégia, pessoas e finanças, deu para ter recortes muito claros, assim. Finanças, a gente tinha um palco específico disso, mas que estava muito ligado a investimento e parte de startup. Tá? Estratégia estava de maneira geral dentro de cada elemento desses, porque a estratégia não vai ter algo específico de estratégia, até porque não era lá o propósito disso. E pessoas, como eu falei, não tinham um palco, senti falta do palco. Mas eu vou colar da Letícia, porque uma coisa que foi muito interessante, e aí fica a dica também, discuta o que tu entendeu com as pessoas. Foi muito legal, porque a gente fazia isso ou quando a gente chegava de volta no apartamento ou no caminho. Uhum. Sobre, cara, o que tu entendeu da palestra tal? O que tu percebeu? Qual foi o ponto forte, ponto alto? E aí nós tínhamos um grupo, a gente fez um grupo do Gramado Summit e a gente ia escrevendo o que cada um enxergou legal de cada palestra. E deu para tirar muita riqueza e troca com as pessoas. Eu vou colar, porque eu não tive tempo ainda, eu quero fazer um resumo do Gramado Summit e quero fazer um evento ali para os meus clientes e parceiros para falar um pouquinho sobre isso, né? Do destaque, do que foi visto de maneira geral. Mas eu vou colar da Letícia, porque a Letícia trouxe alguns pontos aqui bem interessantes para a parte de pessoas. Um ponto que algum tempo já se fala, né, que as empresas são feitas de pessoas, lá teve um outro recorte. Né? Se falou muito que se tu não entende de pessoas, tu não entende de negócio. E isso cada vez mais faz sentido, principalmente pela questão da IA. Se falou bastante de IA, mas se falou principalmente na questão que se tu focar demais na tecnologia, não é isso que vai gerar resultado. Quem gera resultado são as pessoas. Então começa a entender cada vez mais das pessoas e das pessoas que vão gerar a tecnologia e a inteligência artificial. Isso teve presente muito. O que eu vi muito assim de presença, principalmente no palco principal, foi pessoas e finanças permeando qualquer assunto. Então a pessoa ia falar de marketing, falava de finanças, falava de pessoas. Ia falar de SG, que foi uma coisa que apareceu demais. Tá? Não dá mais para não pensar em SG. Né? Pessoas, finanças. Tu ia falar de, sei lá,
qualquer outro tipo de assunto é futurismo, né? Análise de cenários futuros, que foi fantástico. Você falava de finanças, você falava de pessoas. Então, eu entendi que eu estou no local certo, eu estou no segmento certo e fazendo justamente o que eu falo muito para minha equipe, sendo apoio. A gente não tem que ser o fim, a gente não tem que ser a atividade principal das empresas. Nós vamos dar suporte para as coisas acontecerem. Então, o recorte que eu tive para a VG foi muito isso, assim, muitos aprendizados, muitas coisas novas para se ver, se pensar, foco muito em educação dentro das organizações. E aí, uma das coisas que a gente viu na estrutura de todos os estandes de grandes empresas era ou um palco de mini palestras ou um estúdio de gravação de podcast. No mínimo, 5 estúdios de gravação de podcast estavam lá. Porque a educação é o que move, né? Para de dizer que tu não acha alguém lá fora. Traz pessoas para dentro e educa. Ensina. Isso foi um recorte muito legal que se viu na prática e se viu muito no contexto das palestras. Outra coisa que tu falou muito é o futuro é construído no presente. Então para de querer olhar só lá, né? Começa a fazer. A questão do vai e faz foi muito debatido por vários deles, né? E um recorte tanto do GeoJ quanto do Semesato foi: tu vai fazer? Então tu tem que ser o melhor. Para de querer só fazer por fazer. Encara as coisas para tu ser o melhor naquilo. Óbvio que tu provavelmente vai ser o melhor com aquilo que tu tem disponível. Mas tenta ser o melhor. Não tenta só ser mais um. Então, de maneira geral, isso foi o recorte. E teve uma frase que me marcou, não sei se vai ter um Gotas para nós, mas a frase que marcou e depois eu posso repetir é: o melhor... Não, vou trocar só a ordem de falar. O mais conhecido vence o melhor. Foi uma frase que impactou muito. Dá-lhe de novo então, como se fossem Gotas. Segura que vai ter outdoor. Beleza. Muito bem. Para a gente fechar essa parte de conteúdo, porque depois eu queria avançar para a gente falar um pouco sobre participar em eventos, que é uma consequência do tópico de hoje. 3 trending topics do evento. 3 coisas que se falou todo o tempo para sintetizar o que vocês aprenderam, o que vocês ouviram todo o tempo, né? Porque cada um tem uma experiência quando vai para um evento. 3 coisas que tu ouviu todo o tempo. Porque quem está na escuta com a gente, que não pôde estar lá, daqui a pouco recupera alguma coisa por rede social, ou vai se autoeducar, como o Vinícius falava agora, a questão da educação, ou vai se autoeducar nos temas que estão mais fervilhando quando pessoas se encontram para falar sobre empreendedorismo, gestão e negócios. 3 tópicos que vocês mais escutaram no evento todo. Eu puxo outro e vamos indo assim, então. Pode ser. Cara, inteligência artificial já não é futuro, é uma realidade, ou tu te adapta e sabe utilizar, e aí várias vezes, acho que eu escutei a mesma frase, que quem souber lidar melhor com essa tecnologia vai conseguir tirar melhores resultados. Não é que ela vai tirar o emprego de muita gente, vai tu saber utilizar aquilo ali de uma forma mais estratégica, e aí o que, como tu comentou antes, né, Vinícius, mais humana. Se tu entender de gente e entender da tecnologia, tu consegue fazer com que ela converja naquele objetivo que é traçado. Então, essa acho que é a primeira que me veio na cabeça, pelo menos. Inteligência artificial, vamos lá. Esse recorte foi falado muito. Para de pensar que a inteligência artificial vai roubar o teu emprego. Ele vai roubar o teu emprego se tu não souber usar ela. Acho que esse foi dito, acho que por no mínimo umas 5 pessoas. E assim, eu vi várias vezes a questão, por exemplo, da publicidade, né? A gente trabalha com publicidade. Ela não vai tirar o trabalho do designer, da pessoa que está escrevendo e tal, mas ela vai adiantar muito. Então, tu tem exemplos lá de campanha que a inteligência artificial ela já pode criar um fundo, ela pode criar a modelo que tu vai colocar a roupa, ela pode desenvolver uma solução integrando 2 marcas, fazer uma colaboração sem que tu precise, digamos, criar de fato. Pode criar rascunhos a serem refinados. Né? Exatamente. Pode dar um baita auxílio no trabalho criativo. Bom, então inteligência artificial, Vinícius, teu primeiro? ESG. ESG foi... pelo menos 3 palestras do palco principal abordou especificamente ESG. Não foi palestra que também falou de ESG, não. Foi sobre ESG. Palco da Quebrada teve muito, porque ESG, para quem não sabe, então é uma governança ambiental, social e corporativa,
né? Então são esses 3 enfoques que têm que ser dados, ambiental, social e corporativa, onde para se dispensar só em ações de tentar melhorar as coisas, e sim introduzir isso dentro das estratégias, onde tu pensa que o lucro tem que ser revertido através de ações disso. Então, tem que fazer parte do contexto. Não é só dar emprego para pessoas de periferia. É pensar como essas pessoas de periferia podem produzir mais através de ações que ajudem lá na casa, né, no bairro, no dia a dia delas como um todo. Teve acho que é o Edson, não vou lembrar agora exatamente o nome dele, mas uma das palestras do palco principal, ele trabalha com gastronomia social, né? Então ele empodera mulheres de baixa renda, pretas, e ele falou muito sobre isso, assim, sobre como tu fazer isso, como tu conseguir colocar isso em prática. Depois teve outras palestras, mas o ESG não é mais futuro, né? O ESG para grandes corporações é realidade e para pequenas corporações é entender como eu posso entrar nesse ecossistema, porque já está nos engolindo. Inclusive, nós demos alguns treinamentos, palestras para Engie, né, que é uma das maiores empresas de energia, tem aqui em Candiota. E eu respondi semana passada um questionário, porque a gente está cadastrado como fornecedores deles, para eles entenderem a cadeia de suprimento deles, o quanto está imersa dentro do ESG, e teve capacitação hoje, ou foi sexta, para essa rede de suprimentos, para aprender sobre ESG. Né? Então, show de bola. Cara, agora, bacana destacar também dentro disso, né, é a força da economia social, vamos dizer assim, né? Então tinha, como tu falou ali, a questão do palco da quebrada, e no South Summit eu já tinha visto um estudo que ele é do Sebrae com o Sicredi em Pelotas e Porto Alegre sobre economia de bairro. E, cara, o poder da economia de bairro, ele é gigantesco. Né? Então, ter esse olhar para colocar daqui a pouco dentro da cadeia, né, produtiva da empresa, o bairro em si, tem muito negócio, tem muita oportunidade. E tem muito negócio que ainda precisa se formalizar, né? Precisa ter, de certa forma, uma organização financeira e tudo mais. Faz o gancho e já falo o próximo, então. Tem suas problemáticas. Pessoal, eu te perguntar se é um terceiro, inteligência artificial, não, eu ESG. acho que tá dentro não, ali, que é a tu tá diversidade complementando? e inclusão. Não, eu vou falar um e daí tu segue a tua fala, tá? É o Inteligência artificial, ESG? Creators com sotaque. Não era isso que eu ia puxar. Eu ia puxar a questão da diversidade e inclusão, que também foi outro ponto de destaque. Diversidade e inclusão. Porque aí a gente está falando da questão também de empreendedorismo social e tudo mais. E aí, teve palestra com a pequena Lô, toda a história de vida dela, toda a trajetória também empreendedora dela, né? E diversos outros ali, né? A diretora do Nubank de diversidade da América Latina trouxe uma palestra específica sobre isso e teve muitas mulheres pretas no palco principal trazendo para isso, né? Trazendo o assunto, falando sobre isso, dialogando sobre isso. E eu me lembro de pelo menos 4 palestrantes fazendo autodescrição. Então tinha a intérprete Libras para quem era surdo, né? Para conseguir entender. Mas a autodescrição foi algo que eu não tinha escutado ainda, né? Para quem não sabe, então os palestrantes falavam como eles estavam vestidos, como eles eram. Para quem... Então tu quer dizer que o senhor não foi na assembleia do Sicredi? Fui. nas assembleias também era antes do início de qualquer fala, o pessoal dizia: eu sou o Leandro, tô vestido de tal cor, vestindo tenho tal altura, tal cabelo. Fui na primeira, eu acho que eles fizeram a partir da segunda. O IFSU já tem diretriz interna, né, orientando que todas as transmissões tenham essa autodescrição. Muito interessante. Mas, cara, isso é inclusão. Isso é inclusão, velho. É o detalhe. Daqui a pouco isso não faz diferença na questão orçamentária, não faz diferença no tempo ali. Em 15, 20 segundos a pessoa se descreve. Para quem não enxerga ou tem deficiência visual e tal, vai fazer muito sentido, né, cara? Então ajuda muito. E destacando que a Venture fez a batalha, né, os pitches lá das startups, e a grande vencedora de um cheque de 200 mil, que nós temos fotinho. A gente segurou aquele cheque, cheguei a me sentir mais rico ainda. Olha Exatamente. Só que beleza. Foi uma startup de uma menina cega, né? Tava com um cão guia, que, se eu não me engano, até pode me corrigir, a startup era voltada para acessibilidade nos supermercados, para os cegos conseguirem identificar então os produtos. Tu já pensou como é que um cego faz compras no supermercado? Ou não faz? Por quê?
Como é que o cara vai chegar lá, pega lá o pote de doce de leite, de goiabada é igual, o outro é igual, e aí? O que é o que, né? Exatamente. Então, Vou bem bacana. Vou pro meu próximo só por causa do tempo. Dá-lhe. Mais um para cada um e vamos. Creators com sotaque, tá? A gente teve muito recorte de creators, tá? Agora não é mais influencers, né? São creators. Então, são essas nano-celebridades, né? Principalmente do mundo digital, onde tu aproxima as marcas de regionalismo. E aí, o Vinícius, qual é o sobrenome dele, te lembra? Machado. Grande abraço pro Vinícius, nosso parceiro aí. Tem uma das maiores empresas de creators lá de São Paulo, né? Cara, ele não é de São Paulo, ele é de outro Horizonte? lugar, mas assim, acho que é Nordeste, se não me engano. Mas E do eixo ali, Rio-São Paulo, pelo menos ele falou com muita propriedade. E ele trouxe um exemplo de uma feira nos Estados Unidos que ele foi, onde tinha um case da Nike, que a Nike está remodelando todas as suas lojas em Nova York. Cada bairro vai passar não mais ter aquela padronização de layout, e sim se adaptar ao meio. Então ela vai usar artistas locais, usar influencers locais para dar a cara das suas lojas para o bairro onde está inserido, e não mais aquela repetição de padrão que acha que pode dar resultado. E isso estava muito vinculado com muitas empresas de creators que estavam lá, muito foi se debatido sobre isso, e principalmente a questão de usar pessoas que têm o mesmo propósito da marca e que isso chega no cliente final. O cliente final se identifica e compra. Então, cara, se tu não está inserido dentro desse contexto, tu não entende esse contexto, vai estudar um pouquinho, porque para quem precisa de marketing um pouco mais pesado, né, para atrair público para o seu negócio, é um dos investimentos que vão ser praticamente obrigatórios para tu fazer escala dentro do teu negócio. Cara, talvez até um nome assim, Creators e Marketing de Influência, que é justamente isso que está trazendo. Então, teve a palestra dele, teve a palestra do Júlio também, que o Júlio, que a gente também tem inclusive uma fala dele, que foi a palestra que fechou, ele fala muito sobre a questão do marketing de influência de pessoas negras. Então já é uma questão da inclusão, né? E trazer, por exemplo, muitas vezes essa brasilidade, essa coisa do negro, tanto que a boa parte do elenco, vamos dizer assim, do Big Brother, é a agência dele que atende. Então, sei lá, Gil do Vigor, me lembro dele falar o ano passado nesses nomes, assim, e alguns outros nomes, cara, e aí tu vê falou, assim, ó, difícil, né? ele deu exemplo no ano passado do Santander. Tipo, eles estavam fazendo um orçamento para ver um determinado artista lá, se não me engano era um casal de artistas. Era o valor, assim, eu não me lembro dos números, mas, cara, era um negócio louco, assim. E aí o Gil do Vigor, recém saído do Big Brother, também tava um valor alto, mas assim, nem se comparava, né? E a conversão que eles tiveram nos primeiros comerciais que o Gil do Vigor começou a aparecer no Santander, cara, foi algo estrondoso, assim. Se o pessoal quiser saber um pouquinho mais, vai lá, dá um Google aí, pega todas as informações. Mas aí tu vê a relevância que esse assunto já vem crescendo ao longo do tempo, porque não adianta, né? Não adianta tu investir só em performance, tu precisa ter presença de marca, precisa fazer branding, precisa ter essa regionalização, vamos dizer assim, pro teu produto ter mais relevância naquela região ou na outra, enfim. Então, faz muito sentido esse trabalho com creators, faz muito sentido esse marketing de influência, e eu vejo pelo menos que cada vez mais o mercado está sabendo lidar com isso, está sabendo avaliar o que é como trabalhar, por exemplo, eu quero fazer uma campanha lá com o Gil do Vigor, como é que eu vou fazer isso? O pessoal entende hoje muito mais do que há pouco tempo atrás, passar um roteiro para ele, por exemplo. E aí o cara comentou também nesse exemplo que não deram roteiro nenhum, ou ele evitou o roteiro. Não quero fazer com o roteiro, eu vou seguir o meu jeito, o jeito que eu falo, e é isso que vende. Inclusive, só vai demonstrar, né? O pessoal da Orb que estava lá, que está crescendo aqui, que é de Pelotas, está indo agora para Porto Alegre, está com o Potter como um dos influenciadores deles. Eles estão com um portfólio bem interessante. Eles falam muito isso, do poder de dizer não e entender o que faz sentido para a marca e não receber o roteiro pronto, construir junto. Né? Então, construir junto com o influenciador o que vai dar certo. Né, e não pegar lá um script que a agência já chega pronta e vai fazer. Posso fazer meu último, depois tu fecha, Leandro? Pode ser? Finanças e investimento. Né, hashtag investimento foi um tema muito abordado por muitos. Destaco a fala do JP, né, que é CEO da Hotmart, que foi uma palestra muito legal de se ouvir. E ele fala, olha como o mercado é louco, né?
Ele tinha a Hotmart, o negócio explodiu na pandemia, mas era um momento que ainda as startups eram vistas como não é para dar dinheiro, é para pegar aporte e torrar, né? O lucro não está em primeiro lugar e tu tem que crescer, tem que ter escala. E ele falou que ele não conseguia ser desse jeito. A forma de gestão dele sempre foi diferente e ele sempre teve um negócio lucrativo. E aí agora, corta para agora, né? As startups todas preocupadas porque não tem mais aporte, demissões em massa, e o bonito hoje em dia das startups é ser lucrativa. E ele falou, bom, antes eu era o louco e agora eu sou o correto. Eu sou o cara que sou o exemplo a ser seguido. Ser lucrativo é poético e lindo sempre. Só que não Na era. minha humilde opinião. Só que não era, né? O bonito era tu ter uma escala rápida e torrar o dinheiro. Existia uma ideia de que era aceito e que fazia parte do processo de crescimento, tu pegar, torrar. E, não era nem aceito, era o modelo a ser seguido, né? Inclusive, se eu não me engano, o Jean falava aqui que ele mediu o sucesso da empresa dele pelo número de colaboradores e não pelo lucro, né? Que estava conseguindo escalar. E aí, fazendo o recorte do lucro, né? Se falou muito sobre a questão de investimento, e principalmente em bolsa e dividendos, né? Então a Luísa Barros trouxe isso, a Carol Pfeiffer falou, e elas trouxeram dados que eu não tinha noção. Então o palco, um a menos na poupança, ele não é brincadeira. Muito se pensa em investimento, se pensa em pessoas de alto poder aquisitivo. Ela trouxe um dado que 64% das pessoas que investem em bolsa, em poupança, no Brasil, são milionárias. Eu não tinha noção disso. Então, 64% das pessoas que têm dinheiro na poupança são pessoas que têm mais de 1 milhão na poupança. Olha que louco, ela trouxe lá o valor que as pessoas estavam deixando de ganhar em investimentos sem risco nenhum. Só trocando da... LCI, Tesouro Direto, né? E olha como é importante. E daí ela trouxe dados realistas sobre a Bolsa. Ela não fala que a Bolsa é uma mil maravilha, mas ela fala que a longo prazo, e ela mostrou através de números reais, ela é um dos melhores investimentos. Ela mostrou lá, se tu tem investimento há 1 ano na Bolsa, tua taxa de sucesso é de 55%. Há 3 anos, 65%. E esse gráfico vai melhorando, mas não tanto, não para te dizer assim, não, é super seguro. Não, tu pode fazer parte dos 30% ali, com 5 anos, 10 anos. Mas com 20 anos, é 100% de sucesso. Agora, ela trouxe a provocação. Quem tu conhece que investe há 20 anos na Bolsa? Ou que pensa nesse dinheiro daqui a 20 anos, que é a aposentadoria, né? E, claro, ela como filha do rei dos dividendos do Brasil, falou muito sobre dividendo, né? A questão da diferenciação entre o valor de uma ação e o dividendo que ela paga, né? De tu não olhar que tu está perdendo patrimônio quando uma ação cai, mas sim qual é o retorno sobre o investimento que tu está tendo. Então foi esse recorte que eu achei muito interessante, né, sobre as finanças corporativas, e se tu não tem tempo para fazer isso, terceirizar. Então passar para tirar o foco, que é muito a dor das startups. As pessoas são muito boas na operação, mas na gestão são péssimas, né? E não é à toa que eu pelo menos peguei contato lá de 8 startups de BPO financeiro. Algumas mais focadas para o segmento, outras mais generalistas. Eu acho que isso foi um destaque bem interessante. Tia gurizada, para fechar e não menos importante, talvez o mais importante, talvez tivesse que estar no number 1 desse Trend Topics aqui, né? Que é a questão da saúde. Tanto que tinha um palco para falar de saúde e colocaria a questão da saúde mental. O Joel, né? O Joel J e o Michael Parno são sócios da IJA, que já esteve... É um baita marqueteiro. Nossa senhora, é um fenômeno. Não é a troco de nada o cara tá no nível que ele está, né? Mas legal trazer o recorte... Contamos a história da IJA, né? Tu ia dizer? Pois é, no ano passado nós contamos a história da IJA, me chamou muito a atenção na época. Uma lástima que eu não tenho aquele... talvez o aporte do Joelzinho, né? Mas enfim... A gente pelo menos conheceu a história do Michael aí e também da IJA. Ele se tornou sócio um pouco depois, né, da Gramado Summit do ano passado. Entrou pro time. Enfim, tem várias fotos ali dele cabeça, treinando e tudo mais. Mas ele trouxe um recorte de uma pesquisa que a IJA fez junto com ele nas mentorias que ele dá. Então, assim, a gente está falando aí de empresários, né, de empreendedores que giram bilhões, giram milhões, faturam uma barbaridade, e a saúde mental dessa gente que toca negócio, que lidera negócio, é bizarro.
É bizarro. É um dos meus carros-chefe no consultório, né? Pois é. Cara, o que me chamou a atenção, 9% dessas pessoas, desses empreendedores, empreendedoras, já pensaram em suicídio. Com Mas risco. óbvio. Com risco 9% suicídio. de quase Muito assim, natural, a de gente só 10 não cara. fala sobre isso porque é uma rotina E o- assim, ó, totalmente e o- às avessas, é nível de risco que tu tem que estar muito alinhado ou muito desconectado para conseguir lidar todos os dias. São Burnout, trajetórias extremamente me solitárias. Me para pensar no seguinte, o cara não trouxe essa informação, mas quantos desses empreendedores efetivamente fazem uma psicoterapia, por exemplo? Hoje é muito mais difundido, né? Mas Será ele que não- ele não adianta trouxe também esse dado. para um cara que fatura 1 bi? Para pessoa, mulher, cara, enfim, para quem fatura 1 bi? Será que só a psicoterapia ajuda? Porque imagina o volume de estresse, de demanda, não é de só, né? Mas sendo uma pessoa e a psicoterapia não é o único recurso, né? Exatamente. Não é o só. Mas o outro dado interessante da mesma pesquisa é 62% sofrendo com sintomas de depressão, né? Que, de Mas novo... o cara tem a McLaren, ele tem lá o É, iate, ele tem mas não tem a ver com isso. Sabe o que Não, eu tô Mas o trazendo coisa que o senso comum diria, mas né? O interessante dele trazer isso no palco principal é as pessoas falarem sobre isso. Que eu acho que esse é o ponto Exatamente. principal do que ele fez lá. Claro, ele foi muito marqueteiro, ele foi até apelativo emocionalmente, porque ele trouxe a situação que tem um dos testes lá, exames que a IGE faz, que é através do DNA, que ele fala muito que se o pai dele tivesse feito antes, se tivesse tido esse teste antes, Sim. ele poderia salvar a vida do pai dele, né? Mas aqui, cara, o Joel Cara, isso J... tá no manual de storytelling. É o momento alto da emoção, né? Mas Enfim. O que o Joel J fez, que pra mim, por isso que eu falei que ele é muito marqueteiro, ele investiu na IG. E ele fez, o final da palestra dele, ele colocou a camiseta da IG e ele fez todo mundo pegar um QR Code que ele botou no telão para fazerem um exame, um teste de saúde coletiva da IG. Né? O cara foi fantástico e óbvio que depois ele foi receber as pessoas para tirar foto no stand da IG. Tanto que nós estamos falando aqui. Exatamente. Mas o bacana é falar que, cara, eu pago pau pro serviço deles, porque faz uma leitura do teu DNA. Então, por exemplo, para quem... Um outro dado que o pessoal trouxe naquela mesma pesquisa é a questão do sono. Eu não me lembro o percentual, mas assim, mais de 50% tem sono ruim. Aí ele falou com a plateia, quem é que dorme mal? Não, uma galera. Quem acha que precisa dormir mais de 8 horas para ficar bem, tu tá errado, né? Teu sono tem que ser de 6 a 8 horas, então... Mas, cara, neste exame, é bacana o pessoal que tiver interesse ir atrás de fato, Muito porque, legal. cara, tu faz uma leitura, por exemplo, meu organismo ele não digere bem o tal do café, da cafeína. Então, se eu tomar um cafezinho depois das 4 horas, vai chegar meia-noite, eu não vou conseguir pegar no sono. Não é porque eu tô estressado, é porque o meu organismo não digeriu aquilo. A gente tá no Rio Grande do Sul, chimarrão. O pessoal toma chimarrão como quem toma água. Aí, 8 da noite aqui, quase 9 aqui o Vinícius tomando o chimarrão. Tomei 3 térmicas E hoje. não atrapalha o sono. Pois tem gente que vai atrapalhar o sal, enfim, o sal vai pra pressão alta. Cara, e é muito louco isso que a gente tá falando de algo pra tu conhecer, mas tu saber cuidar, saber te alimentar também é outro fator aí que vai contribuir pra tua saúde mental. Temos um episódio sobre isso, né? Posso Temos um fazer episódio. um bônus round, assim, só Pode, só uma vamos fala, só uma encaminhando fala que eu depois. acho que é importante para tem muita gente jovem que nos escuta. Jovens? Uma frase que foi dita que é muito legal foi a seguinte: preste atenção na sua jornada. Não tente crescer rapidamente. Confie na sua jornada. O sucesso vem com o tempo. Jovens, diminuam a sua ansiedade. Porque foi um dado que não sei se foi lá que eu vi, que em média uma carreira durava da nossa geração em torno de 2 anos. Essa nova geração está com uma média de 7 a 9 meses de duração em cada empresa. Então essa fala, esse recorte, não foi em todas que foi dito, foi uma específica, mas que fez muito sentido. Porque a gente está vivendo numa era de ansiedade, daí falando um pouquinho sobre saúde coletiva, que está levando as pessoas a não terem carreira dentro das empresas. Que as empresas estão se tornando descartáveis. E, cara, isso dá uma dor pro empreendedor e pro empresário, que é muito difícil. Daí a gente volta pra questão de educação, volta pra outras coisas que a gente falou aqui. Mas, cara, o bônus round pra mim é isso, porque eu não tinha ouvido alguém falar sobre isso ainda. E o quão importante é essas vozes falarem sobre isso.
Porque fala para muita gente jovem, fala para essa geração que ainda não é a pandêmica, mas logo vai ser a geração pandêmica que vai estar sendo os novos colaboradores das empresas, né, e de startups e de empresas de inovação. Então, acho que esse recorte final aí é para deixar a reflexão. Tô refletindo Muito aqui bem. ainda, né? Falamos até agora muito sobre conteúdo. E para a gente fechar a entrega do nosso episódio de hoje, eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre a importância de participar de eventos nesse formato para o desenvolvimento do empreendedor, de forma geral, porque eu acho que é muito fácil a gente pensar, eu estou com esse monte de trabalho para fazer, se eu me ausentar tanto tempo, vai demorar mais para recuperar, ou se eu fosse me ausentar em tanto tempo, a gente está falando de 3 dias, tá? Mais um dia e um de volta, mas enfim, vai demorar para recuperar, ninguém vai fazer isso por mim, semana que vem eu vou ter que trabalhar dobrado, se fosse para parar, eu ia parar para viajar e não para, né, viajar a turismo e não a trabalho também. Ou da mesma forma, tá, vou ir no evento, vou assistir as palestras, mas também não me sinto confortável para entregar um cartão, nem é mais a única forma, mas para muitas pessoas é que para muitas pessoas ainda é a expectativa, é o conecto entregando cartão. Mas enfim, existe todo um conjunto de coisas que envolve a participação no evento que às vezes não fica em perspectiva para quem está tocando um negócio. E como eu sei que vocês dois, o Leandro, né, acho que quem nos acompanha sabe das habilidades comerciais dele, elas antecedem, né, a tua credencial vem muito isso, mas os dois são comunicadores de muita habilidade, e acho interessante encerrar esse nosso bate-papo sobre evento falando um pouco sobre isso. Por que é importante ir? Eu ia comentar isso. E como fazer bom uso. Eu ia deixar o Leandro terminar, porque o Leandro tem essa facilidade, né? Para mim, já fui muito a eventos e eu não tenho essa facilidade de abordar, de começar um assunto com uma pessoa que eu não conheço, de chegar do nada e tudo bom? Isso é treinável. Hashtag Exatamente. Fica a dica, tranquilo. Só que fica a dica, um programa com o Leandro sendo entrevistado e dando dicas sobre isso também, por favor. Só que o que aconteceu? Né? A gente foi como imprensa, acho que é importante o pessoal saber disso, a gente foi representando o Café Empreendedor nesse evento. A minha equipe foi pela VG, teve as despesas pela empresa, mas eu fui como Café Empreendedor. E produzimos pra caramba, diga-se de passagem. Isso quer dizer, e eu me senti no compromisso de estar lá pelo Café Empreendedor, que é bom o pessoal saber também, não teve o custo da entrada, né? Apenas os demais custos, né? E eu me senti no compromisso de fazer isso. E foi muito bom. Porque eu me obriguei a ter iniciativa, muitas vezes, de fazer esse contato, de conversar com as pessoas devido ao café, de entender algumas histórias que estavam lá dentro, e foi totalmente diferente. Né? O Leandro me ajudou muito, né? A gente saiu bastante a pernar, a gente caminhou muito naqueles pavilhões, e de entrevistar. Eu nunca entrevistei alguém, a não ser aqui, nessa bancada onde a gente está confortável, seguro no nosso ambiente. Né? Fazendo o que a gente faz toda semana com gente que a gente já sabe antes quem é, qual é a pauta, o que vai perguntar. Cara, eu fui entrevistar a Carol Pfeiffer, foi de início, né? Porque a gente acabou de chegar lá, vamos. Cara, eu tremi, né? A gente não tinha roteiro, não tinha script. Né? Aquela gaguejada. A gente tava com o microfone na mão, que a gente não faz isso, né? De pegar o microfone e entrevistar. E foi muito legal. E ali a gente começou a fazer muito contato. Cara dura, a gente chegou lá e fez a gente gravou um podcast. Com dois episódios. A gente tinha acesso a um lounge dos palestrantes, né, livre. Pô, a gente entrevistou a Maiane Neiva, que estava ali em altas produções, fotos, atriz global reconhecida. Então, o Jojoto, o Leandro fez toda a mão lá de conseguir acesso com eles. E isso foi um diferencial. Que a gente conversou com o Rafa, né, que a gente gravou o podcast com o Rafa e ele nos falou nos bastidores. Quando eles convidaram os palestrantes para o evento, eles fizeram questão dos palestrantes estarem lá os 3 dias. Não ir lá dar uma palestra e ir embora. Então, cara, tu tem noção que acabava uma palestra, claro, os renomes não ficaram lá, Jota, o do Shark Tank lá. Não, o ano passado ele ficou, cara. Talvez por questão de agenda, né? Exato. Mas... Não, ele tava com segurança, ele não conseguia se mexer lá dentro. Não, é que ano passado ele ainda não era esse fenômeno. Só que o que é interessante? O cara fazia uma palestra, saía, a fila de 50 pessoas para tirar foto com ele, dava 10 minutos, meia hora, ele tava caminhando nos corredores como uma pessoa normal. E tu tinha todo o acesso do mundo, porque eles estavam muito acessíveis.
Então, teve muita oportunidade de fazer contato, de fazer negócio, de abordar as pessoas, de simplesmente parar e ficar escutando uma conversa, uma história, porque o clima era para isso, sabe? Era impossível tu chegar lá e não entender que o evento também era para isso, porque ele foi todo montado nesse cenário, todos os stands estavam voltados para isso. Então, para mim, foi muito importante também para dar uma desinibida. Mas, agora fazendo o contexto de empresa, não tem como não levar e não investir na minha equipe participar de eventos como esse. O que a VG fez? Tá? Para as lideranças, a gente bancou grande parte do investimento, principalmente o ingresso, né, que não era barato. E aí um destaque, muito obrigado para o Sebrae. O Sebrae estava com o Sebrae X lá. Tinha uma comitiva, né? Então, mandar um abraço para a Vivi e para a Cândida, que estavam lá representando o Sebrae e foram muito parceiras. E eles levaram uma comitiva de Pelotas, onde eles deram acesso ao ingresso que estava muito mais barato que o ingresso comercial. Se eu não me engano, Leandro, pode me ajudar, mas acho que o ingresso comercial estava R$2,5, 3 mil. Por aí, algo nessa linha. E o Sebrae proporcionou R$900 em 10 vezes sem juros. Né? E foi aí que eu entrei com a minha equipe, né? Que eu consegui levar a minha equipe. E para os meus colaboradores, que eu não consegui dar todo o subsídio, a empresa pagou tudo na frente e fez um parcelamento em 10 vezes também para os colaboradores. Então, é um esforço que vale a pena. Eu tenho certeza que o Leandro também vai comentar, acho que na experiência do ano passado dele, mas desse ano eu tive 2 colaboradoras que vão sair totalmente diferente, enxergando a empresa diferente, enxergando o serviço que a gente presta de forma diferente e com vontade de colocar em prática o que viram lá. Acho que isso é o principal. Não ir para lá e ser só uma teoria. Ir para lá e enxergar, cara, como é que eu vou adaptar isso à minha realidade? Tá, isso aqui não dá. Isso não dá? Beleza, mas e isso? Como eu vou botar lá no cliente para isso fazer mais sentido? E, no meu caso, levar esse conteúdo para os meus clientes. Fazer um recorte de tudo que o cliente está fazendo aqui, né? E trazer eles para escutar. Porque tu também vira autoridade nos assuntos. Tu também vira... não é só eles enxergarem no Instagram e pensar, pô, o Vinícius Fede está me atendendo aqui, está num evento. Está lá se aproveitando, está lá comendo, bebendo, está passeando em Gramado, como muita gente pode ter pensado. Não, a gente estava absorvendo muito conteúdo para ser repassado no dia a dia para o nosso cliente. Então, não tem como ficar de fora. Teve o Solve Summit com outra pegada, teve o Gramado Summit, tem um monte de evento até o final do ano. Não dá para ir em todos, mas então seleciona um por ano. Começa assim, né? A gente sempre fala isso aqui. Começa, né? Não fica só criticando, não fica só falando mal, não fica só criando empecilho. Vai e faz o que tu tem, né? E no nosso caso, a gente conseguiu ir no mesmo, que não estava previsto também, e pro Café Empreendedor, assim, ó, o Leandro tem muito contato lá, mas deu para produzir muito conteúdo, deu para levar o nome do Café Empreendedor cada vez mais, né? E deu para fazer contato pro café, para nós. Por exemplo, dá para dar um spoilerzinho, mas, cara, a gente só não vai para São Paulo gravar 10 programas lá em um dia porque a gente não quer. Porque justamente tem local, tem custo baixo e tem patrocínio para isso. A gente tá alinhavando isso aí, né? Então, parou aí o spoiler, parou aí. É algo que pode se tornar realidade, mas que, cara, é um evento em Gramado. É um tirinho curto que aqui, tá né, cara? Não, mas é um evento em Gramado que está nos dando a oportunidade de São Paulo. Uhum. É isso. Acho que o resumo desse evento é isso. Muito bem. Leandro, para fechar, aquele... Como é que é a pergunta que eu já esqueci mesmo? Não, a pergunta era para compartilhar com outros empreendedores que ainda não estão alinhados na importância de participar de evento, a importância de ir, como aproveitar, né? Acho que os benefícios que pode trazer, o Vinícius foi super didático, faz um varridão aí sobre vários aspectos, mas tu é o nosso cara do contatismo, né? Cara, tu é eu não me levanto... o nosso cara de marketing, então... Eu vou dizer assim, eu não me levanto da cama sem ter um objetivo bem claro. Então, quer dizer, a primeira coisa, vai ter o evento em Gramado, beleza, a gente vai participar, show de bola. O que a gente vai fazer lá? Tá, com quem eu quero falar lá? Com quem eu quero me conectar? Com quem eu não posso sair... Eu não posso sair de Gramado, sem sair do Salt Summit sem falar com A, com B, com C. Então, eu já fui com um certo plano, né, de alguns nomes, algumas pessoas que eu gostaria de me relacionar, de trocar. E quando eu falo relacionar, é de fato se relacionar. É trocar o WhatsApp, é conversar, é ter uns 5 minutos. Mais do que isso, esse evento tu não vai conseguir. É ter uns 5 minutos ali de uma conversa real.
para tu conseguir te conectar e aí tu apertar o botãozinho do negócio ali. Porque é muito difícil, tu não faz negócio em feira. Né? Eu saio com objetivos muito pontuais de negócio para o Café Empreendedor, ou seja, da área que for ali e tal. E saio com isso já meio traçado. Então, assim, ó, como tem a programação antes, tem os horários de tudo, cara, já faz dia tal vai estar o fulano, tem que falar com o Beltrano, Ciclano, e enfim... E mais algumas oportunidades que forem acontecendo lá. Uma outra dica que eu posso dar é o seguinte, cara, vai sozinho, tenta ir sozinho. Porque na medida que tu tá sozinho, tu te coloca em situações mais de risco, vamos dizer assim. Se eu vou só eu e o Vinícius lá, vai ser muito cômodo a gente ficar só nós dois conversando e trocando. Agora, se tu vai sozinho, tu meio que te obriga a falar com outras pessoas e aí tu vai falar com outras pessoas. Nem que seja pra, sei lá, qualquer, enfim, assunto. Mas é muito mais fácil tu ir sozinho. Pessoal que viaja, tem muitos Instagrams aí que o pessoal abre, falando de viajar sozinho, que é uma experiência diferente. Cara, ir a evento sozinho também é bacana. E mesmo que daqui a pouco tu vá com outra pessoa, se vai pra cada um pra um canto. Acho que é uma estratégia bacana. Isso, acho que é... Vai um pra ver palestra, na minha dupla, tá? A Helene foi pra ver mais palestra, fui pra fazer mais contato. Então, assim, eu também não sou o cara de assistir palestra. Tinha coisas pontuais que eu já saí daqui querendo assistir. Mas o meu negócio lá, o meu foco era me conectar, era conversar com as pessoas ali. E o legal também desse tipo de evento é que, assim, ó, tem gente como o Vinícius. Vinícius, quer fazer negócio? Quer fazer negócio. Quer conhecer gente? Quer conhecer gente. Mas não tá muito afim de dar o primeiro passo. Agora, se tu é o cara, a pessoa, a mulher, enfim, que dá o primeiro passo, tu vai ter uma facilidade de fazer negócio lá, porque as pessoas estão mais propensas a fazer negócio. Isso eu digo, a gente está falando de Gramado, mas na verdade estou falando para qualquer evento de negócios, né? Em geral, né? E que ajuda muito, por exemplo, os restaurantes e as praças de alimentação eram mesas coletivas. Então tu vai sentar com alguém diferente, tu vai almoçar com alguém diferente, tu pode enfiar a cara no prato e não falar com ninguém? Pode, tu é mal educado. Mas cara, o ambiente te proporciona isso. E tem várias formas. Vou te dar um exemplo. Falou agora, eu, Betailene, a gente sentadinho comendo, aí um guri chegou e pediu, cara, posso largar o copo aqui? E, cara, aí eu larguei o banco que eu tava sentado, banco reto, não tinha almofada. E eu disse, cara, usa aqui como mesa aí, dá-lhe ficha, meu. Bom, magrão, pode crer. E aí, o dia que é que tá se fazendo aí, querido? Eu tô fazendo agora. E ali vai. Então, cara, tu tem que ser meio vaselina nesse sentido. E eu vou dizer pra vocês, eu antes de qualquer coisa, em termos de negócio, eu gosto de pensar que eu sou vendedor. Eu gosto de vender, gosto de fazer negócio. Então, pra mim, como tu falou, cara, é mais fácil, mas também... É uma coisa meio estranha tu sair falando com as pessoas meio aleatoriamente, assim, né? Depende muito do objetivo. Eu acho que isso tem que ficar muito claro, né? O meu objetivo lá não era vender a minha empresa, porque eu nem tenho como vender minha empresa lá, né? Mas é isso, é fazer contato, principalmente para tu aprender, para tu entender, para tu enxergar como as coisas funcionam. Acho que o que o Leandro falou agora no início da frase dele é perfeito no sentido, qual é o meu objetivo lá? Tu sabendo esse objetivo, é mais fácil tu buscar ele. Porque senão, não dá pra tu ir só por ir. Não. Cara, tu pode só absorver conhecimento e conteúdo. Porra, tinha muita coisa legal bem lá. Legítimo, né? Só que aí tu tem que te preparar, ver as agendas, tinham 7 palcos, tu vai pra lá. Tem um aplicativo que te ajuda e cada vez ele tá sendo usado de forma recorrente. Cara, tem 3, 4 palcos, beleza. Tu vai fazendo a tua trilhazinha ali, eu tenho que estar no lugar tal hora, o aplicativo te lembra, te facilita a vida também, Perfeito falar isso, porque dentro do aplicativo tinha uma rede social. Então tu podia adicionar as pessoas. Tinha lá a lista de todo mundo tava lá. Então, cara, tu chegou ali e viu o fulano tava palestrando. Tu viu o nome. Tu tinha o caminho para contatar a pessoa. Tu podia fazer um contato. Cara, a dica que eu daria para alguém que vai no evento ou que não foi, enfim, e o negócio é fazer negócio, é fazer conexão, cara, vai e passa vergonha. Foda-se. Vai lá e pergunta, sai conversando com as pessoas. No primeiro tu vai gaguejar, no segundo tu vai gaguejar um pouco menos. Lá no quinto, no 10º, no 20º tu vai começar a acertar. E aí vai fazer sentido. Muito bem, pessoal. Então, compartilhamos a experiência. Eu tenho, antes de fechar aqui, eu tenho um Gotas que eu quero trazer de lá, né? Não, achei que tu ia... Epa. Não. Encerrando o bate-papo. Agora a gente vai partir para os quadros. Vocês vão sair daqui sem fazer outdoor.
Ah, mas o outdoor a gente vai terceirizar, não vamos? Ah, não, eu vou trazer uma outdoor frase de alguém... no outdoor, uma mensagem. Tu já deu o teu, né, eu achei que ele ia botar os outdoors que a gente gravou lá com o pessoal. Não, isso vai rolar também, mas estamos falando aqui da experiência de Leandro e Vinícius enquanto hosts do Café Empreendedor e proprietários dos seus negócios, empreendedores nas suas áreas, compartilhando com quem nos escuta. Então, nada mais natural do que esperar um outdoor. O Gotas já está, né? O Gotas e estante alinhavadinho, como sempre, mas outdoor. Outdoor, 4x40, Vinícius, Leandro, cada um colocando a mensagem mais importante do Gramado Summit. Seja a autora... Vou refazer, não necessariamente a mais importante do Gramado Summit, mas algo que foi aprendido no Gramado Summit e que vale muito a pena ser compartilhado com outras pessoas. Então essa é a mensagem. Querem ficar pensando. Cara, eu faço... Posso largar um Gotas primeiro? Por que não vai ser outdoor? Porque é uma frase de alguém. Né? Acho que o Gotas ele tem que sair da alma, ele tem que sair do ser. Mas o outdoor não pode ser frase de alguém? Pode. Tá. Tem duas frases, é isso? Não, eu tava matutando uma aqui, mas tá, já vou largar ali. Vai ser o teu outdoor? Vou largar ali então o outdoor aqui. Vai. Na verdade, do Luiz Candreva. Não é nem meu, né? Enfim, é uma frase que eu ouvi. Uma das melhores palestras do evento. Um conjunto de beijo e abraço pra esse cara aqui, que a palestra foi show de bola. Ele diz o seguinte, que o futuro é de quem sabe navegar no caos e fica confortável nele. Porra. Repete. Porra. O futuro é de quem sabe navegar no caos e fica confortável nele. Porque vamos lá, né, gurizada? As mudanças, cada vez mais, pelo menos no nosso setor de marketing e tudo mais, cara, a cada mês tem uma novidade, tem algo novo. Muitas vezes a meta não te explica nada, tá lá novo na questão dos anúncios, tá novo uma nova política, no Google também é muito semelhante. Então, assim, um exemplo trouxa, não tô nem falando de inteligência artificial e a mudança de mercado ou coisa parecida, que é muito mais complexo. Então, por isso, a gente tem que estar sabendo o tempo inteiro a ficar confortável, se adaptar ao mercado, se adaptar ao momento e continuar navegando. Muito bem. Molto bene. Passamos para Dr. Juste. É que daí quando tu falou que faz sentido, não pode ser aquela frase que eu falei, porque aquela lá foi impactante, mas não é o que eu acho que faz sentido e não mas é o... fazia muito sentido. Vamos resgatar, por favor. Eu acho que ela é legal. Gotas, reflexiva, são gotas. Pode ser um Gotas, né? Vamos botar ela de gotas gotas para depois eu legal. falar que o mais conhecido vence o melhor. Isso muito na nossa sociedade agora de creators, influencers, de marketing, né? De Instagram, de marketing digital. Esse negócio aí de rede social. Mas que teve muita discussão sobre... como é que eles falaram? Sobre branding versus performance. Muita discussão. Mas assim, tudo que a gente fala aqui é passível de ser refutável, né? A gente não traz verdades absolutas, acho que essa leitura também, mas não dá para negar que é uma leitura muito precisa da realidade. É isso aí. E o outdoor? Pois é, o outdoor eu vou trazer então o que mais fez sentido para mim de maneira do que eu entendo, do que o evento como em si falou bastante, né? Inovação é pluralidade. O que existe de mais inovador é o humano. A tecnologia é só o meio de inovar. Muito bem. Muito bem, repetindo. Pra gente manter o padrão outdoor. Amarra vários dos hashtags que a gente botou aqui. Inovação é pluralidade. O que existe de mais inovador é o humano. A tecnologia é só o meio de inovar. É o que eu espero do futuro antes que as máquinas nos matem. Muito bem. Show de bola. Deixa eu largar ali o outdoor aqui. Não, eu falei, eu só falei aqui esse do... tem mais mensagem? Eu lancei o Gotas. Tá. Deixa eu lançar um outdoor. Tem um outdoor e esse foi Gotas. Que, sempre nesses eventos sai com algumas coisas assim bem presentes, né? Uma coisa que me chamou a atenção, pelo menos eu fiquei refletindo bastante sobre isso, foi o seguinte: as pessoas que estavam nos palcos são pessoas de sucesso, né? Então, cada um na sua área. E sempre tem algumas coisas que me chamam a atenção, mas uma que não vai ser novidade nenhuma, mas acho que vale a pena ressaltar é o seguinte: cara,
todas aquelas pessoas ali conheciam e estudavam e buscavam performance de uma forma muito forte nas suas áreas. Então era gente assim, que vai falar de marketing, cara, é gente que domina marketing. Não é a gente que vai ali na rede social, grava um videozinho e começa a ser legal, beleza, tem resultado. Não, é gente que de fato se para estudar, desenvolve conhecimento, consegue trazer resultado e apresentar esse resultado. Parece uma coisa meio óbvia, mas talvez, às vezes, a galera que está nos ouvindo, que empreende, deixar de estar no operacional e ir para mais esse campo estratégico e de se aprofundar naquilo que está fazendo. Acho que essa talvez seja a reflexão que mais ficou assim para mim, e vendo, né, muitas empresas no mercado que o empreendedor, cara, acaba muitas vezes trabalhando e não vai para onde realmente interessa, que é a estratégia. Então, cara, estuda, 1 horinha, meia horinha por dia sobre determinado assunto, em 6 meses vai estar monstro, qualquer área. Vai beber na fonte. Muito bem, agora vamos dar sequência para a gente poder encerrar, então. Vamos fazer gotas e estante. Hoje é muita protuberância de gotas, muitos gotas. Não, agora só o Gotas Vinícius, eu já lancei um aqui, né? Não, tem o Gotas do Dia. Ah, do dia? O Gotas do Dia, nosso planejamento de conteúdo tradicional, nossos quadros, tudo organizadinho. A gente tem um Gotas para hoje. Eu quero trilha. Vocês não estão ouvindo a trilha? Eu estou ouvindo a trilha aqui. Alta pra caramba. Monopólio da trilha, só desse lado aí. Fazer um parênteses antes. Um Gotas também tirado de dentro do evento, porque falaram bastante sobre isso e a gente acabou não falando aqui. Vamos lá. Vai, bora. Se você não ouvir seu cliente, outro fará isso. Sam Walton. Se você não ouvir seu cliente, outro fará isso. Muito falado dentro do evento sobre a participação do cliente na construção do marketing, das marcas. Vocês falaram bastante sobre isso, mas essa frase não saiu do Gramado Summit. Ela saiu do nosso estante, do muito empreendedor. Que bem. Puxando, por favor, meu assessor de demonstração. Este jovem rapaz aqui. A nossa dica de leitura de hoje é a biografia de nada mais, nada menos do que Sam Walton, criador do Walmart. É um dos homens mais ricos dos Estados Unidos e do mundo, contando sua história de vida, como ele criou o Walmart. Tem uma passagem do livro muito interessante que ele cria a primeira loja e aí começa a sobrar, entre aspas, uma graninha, e aí um dos assessores dele, e aí quantas lojas vamos? Se der para fazer mais 2 com recurso próprio, acho que ficaria bom. Né? No início, lá pensando em ter 3 lojas. Aí tem um dado momento que ele fala que quando ele chegou na 17ª ou na 18ª loja, que ele realmente se deu conta que ele nunca pararia de criar aquilo. Então, assim, é uma história empreendedora, é uma história de como família interage com o negócio, é uma história de como é que é a vida do homem mais rico do mundo, escrita por ele mesmo. Né? Tem um escritor auxiliar, né? Mas, enfim, vale muito a pena. Não é livro de lentirão, é uma historinha, mais pesadinho, complexo. É com muita informação, é com muito detalhe, mas para quem gosta de biografia de negócio, com certeza vale muito a pena, porque é a história dele ao mesmo tempo que é a história da empresa, e as coisas vão se entrecortando, e é uma baita leitura. Uma baita de uma dica. Tô falando Vinícius, assim, eu fico pensando, é uma história raiz pra caramba, né? Raiz pra caramba. Os empreendedores das antigas, daquele pessoal que começou lá no varejo na sua mais bruta forma. Então, Vinícius, aquele suporte técnico de vossa habilidade incontestável. Vamos lá, então. Um abraço. Não temos abraço. Mas é um livro, então, de 2018, né? No Brasil. No Brasil. O Sam Walton é de 1918 até 1992, faz a conta aí. Quantos anos ele tinha quando ele faleceu? Menos 100. Fiz a conta, menos 100. Tá certo. E o número de páginas não diz na ficha catalográfica, então mas vamos esse rapaz vai recuperar manualmente. Tiramos o índice, tiramos a nota do coautor e vamos para 228 páginas. Nós temos feriado na sexta-feira, né? Então acho que num feriadinho até domingo, de sexta até domingo, dá para ler 228 páginas tranquilamente. Sim. Né? Até dando... Dá para iniciar outro até. E uma história bem envolvente. Então, encerramos. Vou devolver para o Leandro fazer as credenciais de fechamento. Hoje tivemos um formato
Inédito, É, inédito. Eu me diferente, lembro hein? de haver entrevistas entre nós, me lembro de várias vezes já ter convidado os colegas a contar suas histórias empreendedoras na linha editorial de Minha História Empreendedora. Eu fui o único aqui, acho que fui entrevistado. Foi né? entrevistado antes verdade. de vir para a mesa. Também lembrando que semana que vem voltamos ao nosso editorial sobre empreendedorismo feminino. Ainda temos mais 2 episódios das histórias de empreendedoras que começamos lá em março. Mas fizemos a pausa na nossa sequência de conteúdos para compartilhar Tem o história aprendizado. feminina pra caramba, tem mais 2 por vir aí também, né? Que a gente gravou lá no Gramado. Exatamente. Então tem bastante conteúdo. Bueno, gurizada, nós vamos fechando por aqui. Agradecer a audiência, nos acompanhar até este momento. Aí, lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E, é claro, também falamos para VG Associados, consultorias em gestão estratégica, financeira e de pessoas além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Bueno, gurizada, fechamos por aqui. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.